Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é o diácono Francisco, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, e também aqui da Comunidade Missionária Divina Misericórdia, na cidade de Batatais. E hoje eu peço a você que, se você gostar do conteúdo, você possa aí dar o seu like, possa comentar, você possa compartilhar, nos ajudando a atingir o maior número de pessoas, nos ajudando aí nesse processo de evangelização. Se você ainda não é inscrito, por favor, eu peço encarecidamente, se inscreva aí no nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito atual, muito importante para todos nós cristãos católicos. Quero falar com vocês sobre as eleições municipais de 2020. As eleições neste ano, apesar da pandemia, apesar das alterações no calendário, ela foi mantida. Então, isto é, acontecerão as eleições neste ano de 2020. E nós estaremos escolhendo, prestem bem atenção, 5.570 prefeitos, 5.570 vereadores e também estaremos escolhendo mais ou menos, aproximado esse número aqui, 58 mil vereadores. Pasmem, somando tudo, são quase 70 mil cargos que serão preenchidos. Então é de suma importância essa eleição. E a nossa igreja, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, assim também como através dos regionais da própria CNBB, através dos nossos bispos das igrejas particulares, eles emitem cartilhas, emitem instruções e orientações para todos os fiéis católicos a respeito das eleições. E esse ano não foi diferente. É uma produção que ela é produzida, melhor dizendo, essas cartilhas por pessoal especializado, pessoal que entende de direito constitucional, de direito eleitoral, de cultura, então, ou seja, de história. É uma coisa muito profunda, que trata de assuntos relevantes da atualidade, de um modo especial, aí falando a questão das fake news, falando a questão da polarização, para a gente tomar cuidado, com a polarização. E dizendo, a Igreja Católica, ela não se identifica com nenhum tipo de ideologia, a Igreja Católica não se identifica com nenhum partido, ela não indica partidos. Isso nós temos que dizer assim, tem que ficar muito claro para todos. No dizer do Papa Francisco, a boa política está a serviço da vida e da paz, porque ela não pode ser construída sem levar em consideração a dignidade humana, sem levar em consideração o bem das pessoas, o bem comum. A missão dos candidatos, dos eleitos, não é só deles, ela é de todos nós, porque mesmo depois de eleitos, nós devemos fiscalizar, nós devemos cobrar. E o Papa Francisco continua, um bom católico, ele interfere sim na política, oferecendo o seu melhor para que o governante possa governar. O compromisso democrático não significa apenas apertar botão lá da urna eletrônica. Eu fico muito triste, às vezes, nos dias das eleições, saindo da igreja e indo para a votação, você encontra as pessoas, eu só saí porque tenho que cumprir o meu dever de cidadão. O dever de cidadão vai muito além do que apertar um botão. O que significa? O que está por detrás deste gesto e deste ato de apertar o botão? O poder político não pode ser entendido como um privilégio, Como as pessoas entram no espírito de competição, como se aquilo fosse um cabide de emprego onde eu vou dar serviço para as pessoas, assessores. É claro que a maioria das câmaras das cidades pequenas nós não temos esse papel de assessor. Mas nós sabemos que em muitas cidades médias e as grandes todas, os vereadores têm muitos assessores, Nós vamos escolher os candidatos que vão ocupar as vagas do Executivo e do Legislativo Municipal. Prestem atenção, são candidatos próximos a nós. É diferente quando você vai votar no senador, o senador está lá em Brasília. E às vezes você vota nele, você fica 8 anos sem ver. Você vota no deputado federal que fica lá em Brasília, você passa 4 anos sem ver, às vezes nem na televisão você vê, nem nas redes sociais você vê. Agora não. O vereador, o seu prefeito, você encontra com ele na fila do mercado, você encontra na fila do banco, você encontra na praça, você encontra na igreja e você cobra porque ele está ali do seu lado.
São candidatos que, por ser próximos a nós, nós podemos conhecer sua família, devemos buscar conhecer a sua vida, para que ele possa ser bem escolhido de forma transparente. Eu queria aproveitar também para dizer que comprar e vender voto são práticas irresponsáveis e criminosas, além do que é pecado mortal, pecado grave, vender voto ou comprar voto, porque vai prejudicar todo mundo. E depois você não vai poder cobrar, porque o teu pagamento já foi feito. Aqui na nossa arquidiocese de Ribeirão Preto, nosso pastor, Dom Moacir Silva, no dia 6 de setembro, ele soltou uma nota com instruções sobre o processo eleitoral na nossa igreja. E ele diz que ninguém pode se apresentar como candidato da igreja. Ninguém pode tirar proveito da situação pastoral. E por isso, ele decretou, prestem atenção, nas missas, ninguém pode ter espaço, esse ninguém é ninguém mesmo, para falar. Ninguém pode ser apresentado nas missas. Não falei, mas aí vai o diácono, vai o padre, pega o microfone, o nosso candidato está aqui. Não pode. A missa não é lugar disso. A missa é lugar do culto, é lugar da adoração, é o lugar da ação de graças, do louvor. Não é lugar de falar de outro assunto que não sejam estes. Não é lugar de falar de candidato, de política, de nada disso, fazer discussões. Até mesmo porque na Assembleia tem gente de tudo quanto é jeito. Ele ainda prossegue. Em outros momentos, poderá ser autorizado pelo padre responsável. Na paróquia, a paróquia tem um território e o padre responsável é o pároco. Porque ninguém pode fazer nada dentro de um território paroquial se o pároco não autorizar. E para os movimentos a nível de arquidiocese e outros, o responsável, então ele vai dizer assim, o padre, o diácono ou o leigo responsável pela pastoral é que vai dizer se candidato tal é realmente engajado ou não. E aí que outros momentos seriam estes? As reuniões, retiros, só que está tudo suspenso por causa da pandemia, então dificilmente nós vamos ter retiro, encontro, reuniões de pastoral antes da eleição. Mas dificilmente vai ter esse momento aí para falar. Mas, enfim, como se está se fazendo tudo online hoje, se de repente faz reuniões online, tem que se tomar cuidado com isso, porque tem que ter essa autorização. Agora, se me pedirem orientação, o que é que eu vou dizer se alguém me pede orientação? Ai, diácono, como eu devo votar? É claro que a gente não deve indicar nome de pessoas. Vota no A, vota no B. Mas veja bem, eu vou dizer que cada um vote livre, que cada um vote com consciência, que estude, que peça a luz do Espírito Santo, mas que jamais, prestem atenção, e eu vou ler para não errar, para não esquecer nada, jamais votem em candidato ficha suja, candidato que possui condenação, principalmente condenação por corrupção, condenação por homicídio, condenação por agressão à mulher, condenação por pedofilia, não vote esse tipo de candidato. Ficha suja, não. Eu fico olhando aqui, tem candidato que está preso e colocou o nome na convenção partidária. É chamar a gente de bobo, né? Então, não vote nesse tipo de candidato. Eu colhi muita assinatura na porta da igreja para esse ficha suja, porque a Igreja Católica no Brasil, ela foi o carro-chefe na coleta das assinaturas para que nós tivéssemos aí a aprovação da lei da ficha limpa. Não votem em candidatos que têm vida dúbia. Vida dúbia em relação à família. Não observa os valores cristãos. Em relação, por exemplo, à fidelidade. Você vai votar no candidato casado que tem 2, 3 amantes? Ou votar numa candidata que tem 2, 3 amantes? Que não respeita os filhos? Que não respeita os pais? Os valores sagrados da família? Não votem em candidatos que sejam favoráveis ao aborto. Aí é brincadeira, né? Se o nosso Deus é o Deus da vida, como é que eu posso votar no candidato que é favorável ao aborto? Votar no candidato que é favorável à eutanásia? Votar no candidato que é favorável à pena de morte? Está tudo errado. Não devemos. Cristãos católicos não votem nesses candidatos. Se eles querem achar ruim, que achem. Vai buscar o seu voto, então. Mas nós, cristãos católicos, não devemos votar isso. Porque senão nós estaremos sendo culpados do sangue de inocentes.
Olha só que bonito. Não votem em candidatos que te ofereçam cesta básica, festa, churrasco, jogo de camisa de futebol, bolas. Não votem. Porque senão o pagamento já está feito. Você não vai poder cobrar mais nada depois que ele for eleito. Não votem em candidato que te oferece dinheiro, que paga IPTU, que paga conta de energia elétrica, que paga conta de água. Não vote em candidato que promete fazer o que não é da sua competência. Tem candidato que promete. Eu vou te arrumar um emprego na prefeitura, eu vou arrumar uma casa para você, Isso não é a função de vereador. Como é que o vereador vai fazer isso? O vereador prometendo essas coisas. Então o concurso que vai ter já está eivado de corrupção, porque você já está sabendo as pessoas que vão ser aprovadas e contratadas. Votem em candidatos que você sabe que vai lutar pelos interesses das políticas públicas, do saneamento, mas no coletivo, não lá perto da sua chácara, da sua casa. Votem em candidatos que estejam a favor das minorias, dos pobres principalmente, das mulheres fragilizadas, das crianças e adolescentes. Pensem nisso. Políticas públicas. Por fim, esse aqui é o pior de todos. Eu digo aos candidatos dissimulados, não votem naqueles candidatos que, por ocasião das eleições, ele vira um verdadeiro sincretista. É um politeísta. Ele passa a acreditar em tudo quanto é Deus, ele vai em tudo quanto é igreja, ele vai em tudo quanto é religião. Prestem atenção. Você vai ver que vai ter candidato a vereador. Tem para prefeito também, né? Mas o maior número de vereadores é o que mais nos chama a atenção. Candidato a vereador que vai tomar passe no centro espírita, sai do centro espírita, vai para a igreja católica, participa da missa, comunga a Eucaristia, sai da Santa Missa, estuda na mesma noite e vai para o culto evangélico e participa da Santa Ceia. Meu irmão, eu não estou criticando religião alguma e mesmo não estou criticando aqueles que não têm religião, que nós respeitamos. Mas se você é cristão protestante, não venha fazer graça na igreja católica. Não vá fazer graça no centro espírita. Não que o espírito ou católico não possa votar em você. Pode, porque o voto é livre. Mas não venha querer dizer que você é católico comungando, se você não é. Não vai tomar passe. Se você é católico, não vai fazer graça na igreja evangélica. Você pode conquistar o voto do evangélico, sim. Mas não precisa ir lá no culto dele e se dizer, agir como se você fosse um protestante. Assim também você espírita que é candidato. Não venha fazer graça na igreja protestante, não vai fazer graça na igreja católica. Seja autêntico, assuma sua fé e vá em frente. Os espíritas fazem um ótimo trabalho. Nós temos igrejas protestantes seríssimas, cristãos, nossos irmãos. A igreja católica não precisa nem dizer o trabalho maravilhoso que faz. Mas vamos levar a sério o nosso Deus. Vamos levar a sério a construção do reino de Deus que começa nas eleições, colocando lá pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas que realmente vai mudar esta triste realidade que nós vivemos há tantos e tantos, nem diria décadas, séculos. Meu irmão, por fim, esses candidatos agem como, eu diria que é o verdadeiro samba do crioulo doido. Mas nós não vamos entrar nessa. Não entre nessa. Reze, peça a luz do Espírito Santo para que você faça uma ótima escolha, para que você não tenha que chorar por 4 anos depois. Vamos pedir a Deus a bênção. Que Ele abençoe o nosso país, que Ele abençoe a sua cidade, o seu município. Que o Espírito Santo toque no coração desses candidatos, para que eles possam ser honestos, para que eles possam lutar pelos interesses do povo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, sobre as vossas casas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.